tudo que a gente faz, por mais que seja um italiano, um japonês, um bar de coquetelaria com muita influência brasileira, eu acho que tudo fala a mesma coisa, né? Que é levar felicidade pro consumidor final, proporcionar bons momentos para quem visita nossas casas. Então eu acho que tudo tem a mesma energia vital ali. Primeiro você se conecta com a pessoa para depois entender se você consegue desenvolver algum networking de fato que vai te reverter em trabalho ou em oportunidade ou o que quer que seja. Eu acho que a relação pessoal, ela é muito percebida quando ela é leve e natural. Então, assim, eu prefiro às vezes ter menos conexões mais genuínas do que falar que conheço todo mundo e ser uma coisa superficial. Mas eu acho que é inegável a importância do Instagram e você não adianta nada. Você tem um Instagram lindo e o cara chega lá e a experiência ser horrível. Então, assim, esse cara não vai voltar. E ninguém sobrevive com um cliente de uma vez só. Eu acho que isso é o maior mantra quase que a gente tem, que a gente precisa fazer nossos convidados voltarem. A gente quer cativar as pessoas. Então, se a experiência não for boa na primeira, esquece. Isso não vai acontecer. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber um jovem líder que está revolucionando a cena gastronômica de São Paulo, unindo inovação e tradição de uma forma única. Sua jornada começou na Diageo, uma das maiores empresas de bebidas do mundo, mas foi ao empreender com seu irmão que ele encontrou seu verdadeiro propósito, transformando a forma como as pessoas vivenciam a gastronomia em São Paulo. Ele já foi reconhecido na lista do Forbes Under 30 em gastronomia e comanda, junto com seu irmão Gabriel, o Grupo Locale, um dos grupos mais dinâmicos do mercado, que inclui o Locale Café, o Locale Trattoria, Locale Restaurante, as 4 unidades do Oguro e agora o Exímia, em parceria com o Márcio Silva e a Manu Bufara. Agora, o que seu currículo não conta é sua paixão pela música. Ele também é DJ, responsável pela curadoria musical das casas, além de tocar em vários lugares, e tem uma busca incansável por referências e inovação, viajando pelo mundo para conhecer os melhores bares e restaurantes e trazer essas experiências para o Brasil. Nick Fullen, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Obrigado, Baza. Incrível estar aqui. É um prazer de verdade estar num lugar que tanta gente legal já veio e vai vir. Agradeço o convite muito. Muito bom. E Nick, começando pelo início aqui, aonde a cegonha te entregou. Me conta um pouco mais das suas origens. Você vem de uma família de pais que já atuavam em gastronomia, bares? Não, eu e meu irmão, a gente, na verdade, tem essa paixão, acho que do lado como cliente primeiro. A gente cresceu com principalmente avós que gostavam muito de levar a gente e podiam proporcionar pra gente conhecer restaurantes bacanas e viagens também com meu pai, etc. E a gente sempre teve uma curiosidade em conhecer bons restaurantes, apreciar boa comida, boa bebida, coisa que todo mundo que tem oportunidade acredito que goste. E aí acho que foi um caminho natural se apaixonar por isso. E desde a adolescência, e aí eu não sei o que de fato aconteceu comigo, mas eu desde a adolescência falava que queria ter bar e restaurante. Até lembro no primeiro dia de faculdade, primeira aula, o professor perguntar por que a gente estava fazendo administração e eu respondi porque eu quero ter bar e restaurante e não sei de onde veio essa resposta. Mas eu acho que veio dessa paixão por histórias que a comida e a bebida e toda a ocasião de restaurante, bares desse setor de hospitalidade trazem, e acho que isso é apaixonante. E aí você começou estagiando na Diageo. Como que essa experiência mudou tua visão sobre o mercado de bebidas? Eu estava na faculdade, né, fazendo estágio exatamente, foi na época de 2014, eu já fazia os eventos da faculdade, eu era do diretório acadêmico, então eu já estava, querendo ou não, trabalhando com isso de alguma forma, a gente fazia festas para até 5.000 pessoas, e eu era responsável por toda essa logística, então já tinha muito de bebida, festa, curadoria musical. E aí teve a oportunidade de entrar como estagiário na Diageo, que era nesse prédio, inclusive, que a gente tá. E foi uma experiência completamente única. Foi minha única experiência numa empresa multinacional. Então é muito importante ver o que de fato faz o que traz o sucesso. O quão importante é a organização, hierarquia, delegação de tarefas, enfim. Então foi um período curto que eu fiz de estágio, foram só 6 meses, porque depois eu já saí para empreender.
mas foi muito importante, muito importante. E o que foram os principais insights que te deram sobre o mercado de bebidas, que ainda que você fosse alguém muito atento ao mercado de bares e restaurantes, só realmente lá dentro você conseguiu aprender? Eu acho que o destaque é a logística, o quanto a logística é importante mesmo num mercado de bebidas que muitas vezes a gente liga ao entretenimento, a história da marca, que também é muito importante, o cliente se apaixonar pelo conceito de cada marca. Mas o que eu via que realmente era um diferencial, e é um diferencial da Diageo, essa capacidade logística de estar em todo lugar e ser uma opção fácil para o seu cliente. Então, acho que isso foi uma coisa bacana que eu aprendi lá. E aí me conta mais dessa transição de trabalhando em uma multinacional, você sai para empreender com o seu irmão. Como é que foi essa tomada de decisão? Eu, na época, tinha 21 anos, meu irmão tinha um pouquinho mais, 26. E aí surgiu a oportunidade de te investir, a gente entrou com uma porcentagem pequena como investidores num bar. E logo que a gente teve essa oportunidade, eu falei, quero ser estagiário do bar. Sabia meu lugar, sabia que mesmo sendo sócio, eu não tinha capacidade de ser mais do que um estagiário, pela minha idade, pela minha experiência, nada disso. Então comecei realmente comprando cerveja, fazendo o que eu já conseguia fazer e sabia fazer para ir entrando de cabeça na operação. Mas foi algo assim, foi uma tomada de decisão meio que um estalo. Foi, quero fazer, vamos se jogar, quero aprender, tô novo, posso. E foi isso. E empreender com o irmão, ó, quem escuta a história, é até romântico, né? Você ouvir uma história como essa, mas eu não tenho dúvida que tem os seus momentos tensos também. Sim. Qual que foi o conflito mais sério que você teve com o teu irmão e como isso afetou a relação de vocês? Eu acho que acho que nunca teve um conflito sério, porque acho que a gente pensa de forma parecida, por ter a mesma educação, eu acho, e praticamente a mesma vivência. Claro, cada um tem sua vida, mas a gente pôde crescer de uma forma sólida, lado a lado. Eu acho que isso ajuda muito a não ter divergências grandes. Mas sim, demorou alguns anos pra gente amadurecer e saber separar a relação, não levar a discussão, até a discussão de uma forma saudável, né, que acontece no trabalho para casa. E foi uma coisa natural, foi um amadurecimento tanto de idade quanto de tempo de trabalho juntos, que a gente foi aprendendo a não desgastar nossa relação como irmãos. Mas, graças a Deus, acho que nunca teve assim uma coisa que te discordasse muito em questão estratégica ou rumo do que a gente quer. Mas quais os combinados que vocês tiveram, assim, que vocês realmente verbalizaram? Falaram assim, olha, vamos deixar combinado dessa forma para funcionar melhor. Foi a partir do momento que a gente começou a se estruturar mais como empresa, delegar de fato qual área cada um ia atuar. Porque no começo, a gente fazia meio que tudo. Fazia o que era necessário e fazia junto. E quando a gente conseguiu criar uma estrutura e foi criando uma estrutura, até hoje a gente sempre tenta melhorar a nossa estrutura, é muito mais cada um na sua casinha, cada um na sua caixinha. E claro que tomadas estratégicas de rumo da empresa a gente toma junto, mas hoje eu acho que a decisão principal foi separar de fato funções, job description e tudo isso que é formal, é chato, mas é muito importante para o dia a dia. E hoje dá uma ideia do que é o Locali com a quantidade de unidades de restaurantes, funcionários, para a gente entender o que é a complexidade de gerenciar uma estrutura como essa. Hoje nós temos 13 operações, divididas em 7 marcas. Estamos com aproximadamente 400 colaboradores. Como você falou, são 4 unidades do Oguro, uma unidade do Oguro no Shopping JK, que chama Go by Oguro, uma versão mais express. Delivery, temos 2 marcas de delivery, o Poke e o Sushi. Uma franquia da loja Gran Cru, no Itaim. 3 locales lado a lado, café, tratoria e restaurante. 1 locale café no Shopping JK. E o Exímia, que é nosso caçula, um bar de coquetelaria no Itaim Bibi. E dentro dessa dinâmica, puxa, quando vocês começaram lá com o Locali Café em março de 2020, foi praticamente ali no lockdown. Como que foi transformar esse momento crítico em oportunidade? Falando especificamente de Locali Café, foi um case muito legal, porque foi muito difícil, mas foi muito legal. A gente estava exatamente com tudo pronto para fazer uma festa de inauguração no dia 20 ou 21 de março, a sexta-feira daquela semana. E aí na quarta-feira veio o lockdown. Então a gente estava com literalmente tudo, né? Talher, equipe, tudo que você imaginar pronto e lindo para receber as pessoas, e aí veio o lockdown. Tomamos a decisão de não desligar ninguém, embora todo mundo estivesse ali em período de experiência ainda, então a gente até poderia
ter tomado uma outra decisão, mas a gente falou, não, vamos se estruturar, vamos treinar, vamos aproveitar, até porque todo mundo achava que ia durar, sei lá, 2 meses no máximo aquilo. E aí, quando a gente foi percebendo que ia demorar mais, a gente resolveu abrir só com uma janelinha de retirada, né, to go, apenas com café, cannoli, que é um dos nossos carros-chefe, e coquetéis, porque o pessoal saía de casa para passear com o cachorro, mas já não aguentava mais não poder curtir alguma coisa, então a gente vendia Negroni e Aperol to go, e as pessoas saíam com um copo de plástico, levando para passear com o cachorro, sentir que estava fazendo alguma coisa, e foi um grande sucesso. A gente conseguiu, acho que, cativar primeiro o público ali do bairro, né, que é quem vinha a pé naquele momento de pandemia, e aí, quando a gente abriu as portas, a gente já tinha um carinho especial dessas pessoas por ter feito parte da vida deles num momento. Foi muito difícil a pandemia, mas a gente trazia alguma coisinha legal para aquele dia a dia. E nesse aspecto, Nick, o setor de restaurantes tem uma alta taxa de mortalidade. O que você considera fundamental para a longevidade nesse mercado tão difícil? Eu acho que ser rápido. Isso é o primordial, é você não ser teimoso. É uma linha tênue. Você precisa sim acreditar no seu conceito e se manter a ele, mas você tem que ser rápido também de identificar quando você não está acertando. Então, é realmente ter esse feeling entre ser teimoso, mas também acreditar no seu conceito. Eu acho que isso é o fundamental. Um exemplo, o Locale Café mesmo, a gente tem o conceito AMPM, né? A gente abre das 8 da manhã até 1 da manhã. Então a gente inicia realmente como um café, reuniões, brunch, almoço, e vai evoluindo para um bar de coquetelaria. Como a gente abriu na pandemia, quando a gente abriu as portas, era muito mais associado ao AM, né? Porque a coisa da noite não estava acontecendo. Então a parte do bar demorou um pouco para se estabilizar como bar de coquetelaria. E aí vinha muita gente, não, coloquem um DJ, façam uma coisa mais animada, mais festa. E naquele momento talvez tivesse dado certo, talvez teria sido uma coisa boa no curto prazo, mas a gente se manteve ao conceito. Se manteve ao conceito de falar, não, a gente é um bar de coquetelaria, uma coisa mais calma, vamos acreditar, vamos construindo. Mas ao mesmo tempo, também mudamos coisas como, acho que a carta tá pouco comercial, acho que cabe colocar alguns coquetéis mais fáceis de tomar. Então você, assim, tem que ter essa flexibilidade entre o que é o conceito e as mudanças rápidas para conseguir ter mais vida no mercado. Eu acho que esse equilíbrio é muito importante. E Nick, tem um ponto que me chama muito a atenção com vocês, é que vocês construíram o Grupo Locale sem investidor externo, né? Algo raro no mercado de alimentos e bebidas em São Paulo. Como que essa decisão de manter o controle 100% com vocês influenciam a forma que vocês tomam decisão, ou mesmo, por outro lado, como crescem? Eu e meu irmão, a gente começou, como eu disse, com uma experiência de minoritário, num bar, onde a gente tinha 5% cada um, e tinham muitos sócios. E ali a gente teve uma escola do que a gente talvez não queria para o resto da nossa vida, que é uma tomada de decisão muitas vezes mais devagar, mais lenta, com mais estresse, por ter muitas cabeças ali opinando. Então a gente foi tentando crescer para continuar cada vez com menos sócios. Então, assim, quando a gente começou o Grupo Local, a gente tinha mais um sócio, o Sandro, que é um querido amigo até hoje. Só que ele é um pouco mais velho que a gente chegou num determinado momento ali na pandemia 2021, que ele queria certas coisas, a gente queria outras, compramos ele e a partir daquele momento, faz 3 anos agora, que sou eu e meu irmão. Essa nova realidade, ela é mais complexa, mas ao mesmo tempo ela nos dá tranquilidade. A gente não tem que prestar contas para ninguém, mas também a gente tem que calcular muito bem nossos passos. Então, hoje a gente analisa muito friamente cada oportunidade, que acho que fruto do nosso trabalho aparecem muitas oportunidades, ainda bem, mas a gente analisa muito bem cada uma para não tomar nenhuma decisão equivocada, porque a gente não pode se dar esse luxo, a gente não pode errar e a gente tenta se manter sempre com a cabeça no lugar e um passo por vez. Quais 2 ou 3 perguntas que você sempre se faz antes do investimento para avaliar se faz sentido continuar nesse plano? Conceitualmente, se alguma marca nossa cabe naquele lugar físico, né, seja bairro, cidade, enfim, retorno, claro. Então a gente analisa muito bem o tempo de retorno. E também, hoje em dia, a gente se pergunta se vale a nossa energia investida. Então, por exemplo, a gente calcula o retorno, a gente calcula se tem fit, beleza. Mas quanto vai dar de retorno para quanto a gente vai ter que se dedicar? Somos só nós dois. A gente pode abrir 20 operações, mas compensa abrir essas 3, que talvez dê um pouco menos de retorno, para a gente gastar o mesmo tanto de tempo e energia para aquilo? Não, vamos focar onde a gente acredita um pouco mais? Então, acho que são 3 coisas que a gente leva muito
na ponta do lápis assim antes de qualquer decisão. E Nick, depois de 13 unidades, um caminho natural que muita gente seguiu é ir para franquias. Como é esse elemento na visão de vocês? A gente, por enquanto, não passa pela nossa cabeça. Acho que nos últimos 2 anos a gente conseguiu se estruturar de uma forma que a gente tem capacidade de expandir mais do que a gente está hoje e manter o controle, manter a qualidade. Eu acho que isso eu acho que também quando você mantém sem franquia, eu acho que tem um pouquinho do nosso toque mais pessoal, mais próximo, e é uma coisa que a gente gosta muito. Eu admiro o modelo de franquia, eu acho que por uma questão de escala, de fato produto, você ter fábrica, tudo isso eu acho que faz muito sentido para diversas operações, mas pra gente eu acho que pela forma que a gente se coloca no negócio e nos conceitos, em tudo, é uma coisa que por enquanto a gente não vê como favorável. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E com tantas operações diferentes, Nick, como manter o foco, né? Como ter o fio condutor aí que conecta todos esses negócios? Eu acho que é muito pela paixão, Baza. Eu acho que tudo que a gente faz, por mais que seja um italiano, um japonês, um bar de coquetelaria com muita influência brasileira, eu acho que tudo fala a mesma coisa, né? Que é levar felicidade para o consumidor final, proporcionar bons momentos para quem visita nossas casas. Então eu acho que tudo tem a mesma energia vital ali. E aí, acho que toda oportunidade que a gente teve de vivência, de pesquisa, de conceito, de poder viajar, conhecer, trazer, se espelhar, muita gente que a gente admira no mercado e a gente sempre traz coisa para dentro também como referência. Eu acho que tudo isso faz a gente manter um foco e acreditar que no final o que interessa é satisfazer o nosso cliente, nosso convidado sair feliz, e acho que tudo isso de forma natural acaba andando. E como é que você identifica tendências nesse mercado? Tem um processo específico para decidir o que vale a pena apostar? Eu acho que, falando de coquetelaria, primeiro, depois da gastronomia, eu acho que fora do Brasil ainda está muito mais avançado o mercado do que aqui no Brasil. São Paulo, principalmente, tem crescido muito nesse mercado de coquetelaria, mas ainda assim estamos atrás da Europa, dos Estados Unidos, enfim, da Ásia, que é muito forte. Então acho que através de viagens eu consigo ver um pouco da tendência do que está sendo feito. Tanto os destilados estão sendo usados, quanto apresentações, né, se estão mais minimalistas, se estão mais chamativas, se estão mais interativas, coquetéis de baixo teor alcoólico, que é uma coisa que já vem sendo falada há alguns anos. E, enfim, acho que tudo isso é muito importante olhar lá fora. Gastronomia, eu acho que o Brasil já está um pouco mais equiparado com os internacionais, mas também ainda vale muito olhar lá fora. Além disso, eu acho que é muito importante ver aqui no Brasil o que as pessoas de outros segmentos fazem. Outros segmentos que eu digo dentro da gastronomia, que atendem outros nichos ou outras gastronomias, mas que tipo de tendência em pratos para compartilhar, também tipos de apresentação, tudo isso eu acho que vale você trazer, estudar e ver que tendência seguir. E nas tuas viagens aí pelos melhores bares do mundo, qual que foi a experiência que mais te surpreendeu e fez até repensar o que é possível fazer no Brasil? Eu sou muito, muito afortunado de poder ter ido em lugares assim incríveis e é muito legal ver como dentro dessa questão de melhores bares do mundo você tem desde bares extremamente quase megalomaníacos em questões de estrutura e etc., quanto bares minúsculos que focam muito no produto ou sustentabilidade ou qualquer coisa do tipo. Então, o leque de conhecimento ele aumenta muito e você entende que você pode ser excelente de diversas formas. Mas eu vou citar, por exemplo, um coquetel que eu tomei ano passado, 2023, em Singapura. Foi um dos coquetéis que mais me marcou no bar do Vijay, que é um amigo nosso, chama Native. Esse bar já ganhou como o bar mais sustentável da Ásia, enfim. E ele tem um coquetel que chama Bambu, que é uma releitura de um coquetel clássico, que leva o mesmo nome, só que ele não usa nenhum ingrediente que vai no bambu. Ele recria os sabores e as percepções do bambu, apenas misturando 2 tipos de saquê envelhecidos em barril, um outro saquê com arroz
um arroz de uma fermentação diferente. E assim, é uma explosão de sabores, mas mostra que você pode recriar uma coisa clássica a partir do zero e da inovação. E acho que esse tipo de conceito está muito em alta. E Nick, você tem um checklist estruturado do que você analisa em cada uma dessas visitas aí na viagem, ou você segue uma linha mais intuitiva? Eu tenho o checklist, mas acho que o que mais importa é, sem dúvida nenhuma, o que você sente quando você está no bar. A energia que aquele lugar te passa. Você pode tomar um coquetel excelente, mas tem um atendimento ruim, ou a música está te incomodando, ou você nem sabe o que está te incomodando, mas você não está se sentindo bem ali, que a experiência já não vai ser legal. Então, assim, tem aquela coisa, né? Putz, o atendimento foi bacana, o cardápio tá bem posicionado ou distribuído. Enfim, a interação com o bartender foi legal, a entrega do coquetel, a entrega da comida, que hoje na coquetelaria, nos bares mundiais, é uma tendência muito grande você trazer uma boa gastronomia junto para complementar a experiência. Mas se você não se sente bem num bar ou qualquer ambiente de hospitalidade, tá errado. Então eu acho que é muito o que você sente. E como atrair funcionários que possam representar? Porque eu acredito que todo proprietário ou quem está ainda nos primeiros passos empreendendo, parte da premissa é que, puxa, eu quero atender bem, só que aí chega um determinado momento que a coisa desanda ali. O que foram os principais aprendizados aí para construir um time que se adeque ao que vocês acreditam? Eu acho que é todo mundo ter muito claro o que é a empresa que eles estão. Eu acho que o princípio básico é eles entenderem onde eles estão entrando, qual é nosso propósito, né? Nossa missão, nossa visão, nossos valores, tudo isso que acaba sendo muito mais constitucional, que às vezes as pessoas não enxergam isso diretamente no restaurante, mas é muito importante começar por aí, para que de fato as pessoas entendam o que a gente pensou, né? O que a gente idealiza entregar para os nossos clientes, para que de fato, na hora que eles vão executar o trabalho, eles conseguirem estar comprometidos e entendendo o que a gente espera. Então, você explicar muito bem o conceito, explicar o que você espera, fazer a pessoa se sentir parte de alguma coisa e que, de fato, o trabalho dela faz muita diferença, porque é a ponta mais importante. Eu acho que tudo isso é uma construção, mas que é vital para o negócio. E nessas tuas andanças, Nick, eu estou aqui pensando, o que você observa sobre como a forma que as pessoas se conectam nesses espaços? É muito legal. Eu acho que principalmente os bares, mais que restaurantes, né? Acho que até pela ocasião um pouco mais descontraída, são grandes experimentos sociais, assim. Eu acho que pessoas que você imagina ser de uma forma, você acaba conhecendo um outro lado ali no bar, podendo conversar, podendo expandir conhecimento, né? Nesse tipo de viagem que eu faço, principalmente com o nosso sócio, com o Márcio, é muito voltada ao mercado de bares e pessoas que atuam nesse mercado no mundo inteiro. Então, são pessoas que têm muito em comum e, ao mesmo tempo, são de culturas completamente diferentes. Então, é muito legal ver como esses ambientes legais transformam todo mundo e unem todo mundo. E, Nick, eu estou me perguntando aqui, puxa, você acabou desenvolvendo um networking muito forte com os principais nomes do mercado em mixologia. Como fazer networking nesse mercado? Puxa, você chega falando, manda mensagem antes. O que é o framework para conseguir se aproximar dessas pessoas que são muito assediadas? A gente tem uma grande porta, porque o Márcio, que é o nosso sócio, já ele tem praticamente o que eu tenho de idade, ele tem de mercado. Então, assim, foi muito mais fácil para mim chegar a essas pessoas, porque eu tinha ao meu lado, e a gente tem ao nosso lado, o Márcio, que é um cara, uma figura querida no mundo inteiro. Mas eu acredito que não só nesse mercado, mas em qualquer área da vida, você tem que ser você mesmo e ser leve. E primeiro você se conecta com a pessoa para depois entender se consegue desenvolver algum networking de fato que vai te reverter em trabalho ou em oportunidade ou o que quer que seja. Eu acho que a relação pessoal ela é muito percebida quando ela é leve e natural. Então, assim, eu prefiro às vezes ter menos conexões mais genuínas do que falar que conheço todo mundo e isso é uma coisa superficial. Então, assim, pelo menos é a forma que eu vejo e eu tento ser na minha vida. E você tem uma forte conexão, Nick, também com a música, né, como DJ. Como você acha que essa sensibilidade musical influencia também na tua experiência com bares e restaurantes? A música sempre foi uma paixão, a música eletrônica entrou na minha vida no começo da adolescência, eu fiz curso de DJ na The Edge, cheguei a uma época a tocar em festas grandes, etc. Hoje não consigo mais. Hoje toco muito mais no nosso novo bar, com algum experimento, e nessas viagens com o Márcio representando um pouco da
do nosso conceito através da música. E eu acho que a música é isso. Eu acho que a música ela é o transformador de energia. Eu vejo a música como algo assim poderoso ao extremo. Então a gente levar a música dentro dos nossos ambientes, de acordo com cada conceito, para mim é um poder transformador assim incrível. Então eu sempre tento fechar o olho e pensar o que eu quero sentir nesse lugar e trazer a música que corresponda a isso. E o processo criativo de montar o set que você vai tocar é parecido com o que você faz também? Quando você pensa aí numa carta de drinks? Sim, porque a gente tem que pensar que nem todo mundo gosta de um determinado estilo, nem todo mundo está acostumado a um determinado estilo musical, assim como um coquetel. Tem gente que gosta de uma coisa mais cítrica, tem gente que não está acostumado a uma coisa mais amarga. Então, assim, você tem que ter essa coisa mais maleável, porque você tá ali para agradar o máximo de número de pessoas, mas, claro, se mantendo ao seu conceito, que é aquilo que eu falei um pouquinho antes, que é muito importante. Então é você misturar essa coisa de se manter ao conceito, mas conseguir agradar uma gama um pouquinho maior de pessoas. E, Nick, você já falou do Márcio, tem também a Manu, Sim. que vocês se juntaram pro Exímia Bar. O que as pessoas podem esperar por lá? Conta um pouco aí desse último projeto, que aí eu sei que consumiu bastante da energia de vocês. Sim. Não, o Exímia é um caçula, é um filho mais novo que tá brilhando nossos olhos por ser uma coisa única, assim. Eu acho que conseguir juntar o Márcio, que pra mim é a maior referência de mixologia do Brasil, e a Manu, que sem dúvida é uma das melhores chefes do país, é uma oportunidade única. E é muito legal também porque, diferente de todos os outros negócios que sou eu e meu irmão, a gente tem 2 pessoas a mais que, de fato, têm voz, muita voz, porque eles são sócios operadores, né? Um responsável pela mixologia, outro pela gastronomia. Então, pra mim tá sendo muito legal também porque eu tô dando um passo atrás e me colocando como um coadjuvante, espectador e apreciador e estudante desses 2 feras. Então tá sendo muito legal ter essa oportunidade também de sugar deles pessoas muito mais velhas, muito mais experientes, enfim. Coisas únicas que eles trazem. E o que pode esperar do Exímia é muita autenticidade. Eu acho que muita energia boa. A gente trabalha muito essa questão de felicidade mesmo. Tudo é feito com muito carinho. Os coquetéis demoram no mínimo 48 horas para serem produzidos até chegar ao consumidor final. Então, o processo de alquimia mesmo do Márcio é uma coisa maravilhosa. Os pratos que a Manu desenvolveu não são pratos que você imagina comer num bar, mas que você vai comer e falar, nossa, que coisa espetacular. A música, a gente tenta trazer o que vai te fazer feliz, com diversas referências, tanto brasileiras quanto de músicas mais antigas, músicas de outras nacionalidades. Tudo isso porque São Paulo é um mix de culturas constante. Então, um pouco do Exímio é essa mistura, mas que se resume a felicidade e qualidade. E, Nick, quem olha de fora vê apenas o sucesso. Me conta mais sobre os momentos de solidão e dúvidas na jornada. Acho que, para todo mundo, a pandemia foi um momento de muita dúvida, mas, ao mesmo tempo, foi um momento muito, muito importante e um divisor de águas pra gente. No dia do lockdown, a gente lançou os vouchers para uso futuro no Oguro, que foi um grande sucesso, que foi inspirado no que a gente viu, que já estava sendo feito há uma semana em Nova York. A gente correu para no dia do lockdown conseguir lançar, então foi um divisor de águas, porque deu um respiro pra gente, mas foi um momento de medo mesmo, de não saber o que ia acontecer. E dá aquele frio na barriga de falar, pô, será que tudo que a gente investiu de tempo não vai compensar? Ou o que eu vou fazer se não der certo? Pô, eu amo isso aqui. Então, é claro que existem momentos assim. Eu acho que toda vez que a gente lança uma marca nova, por exemplo, como o Exímia, dá um baita frio na barriga. Você tá lançando pro mundo literalmente praticamente uma extensão sua. Então, e você não sabe como as pessoas vão reagir a isso. Então, acho que sempre tem momentos que te dá um pouco de dúvida, mas eu acho que isso que é o legal, que mantém o frio na barriga. E é o que te faz querer ser melhor e continuar. Qual foi o maior erro ou decisão que você se arrependeu e o que você aprendeu com isso? Eu acho que, sim, sendo bem sincero, eu não consigo lembrar de um erro assim que eu diga, putz, me arrependo. Eu acho que tem pequenos erros que a gente tenta consertar o mais rápido possível. E que agora você me perguntando, talvez eu nem consiga te falar esses erros, porque eu acho que eu acabo deixando eles pra lá, assim. Eu acho que eu tento focar nessa solução rápida e me orgulho muito de tudo que a gente consegue converter em acerto.
muito mais do que ficar pensando nos erros. Mas, assim, uma decisão estratégica errada, eu não consigo te responder agora, assim, ou pensar de bate-pronto. E, Nick, todo empreendedor tem seus demônios internos, né? Seja perfeccionismo, necessidade de controle, workaholic. Quais são os seus demônios? Eu luto pra diminuir esses demônios, né? Eu ainda sou jovem, mas eu acho que já melhorei bastante. Mas eu acho que o perfeccionismo é uma coisa que todo mundo tem que ter, que trabalha nesse mercado e tá ali na hospitalidade. Eu acho que cada detalhe faz muita diferença, mas acaba sendo um pouco chato, assim, até quando eu vou consumir em outro lugar, eu acabo não relaxando ou acabo olhando muito detalhe. Você acaba se transformando num chatão, né? Em alguns momentos. Então, eu acho que é um demônio tanto na parte profissional, que você tá sempre ali tenso, quanto na vida pessoal, que acaba atrapalhando um pouco os seus momentos de relaxamento, que você fica um cara um pouco cri-cri, mas eu tento relaxar e aproveitar. E como cliente, o que te tira do sério quando você tá avaliando um bar ou restaurante? Eu acho que descaso no atendimento. Eu acho que tudo é passível de contornar se você tem essa empatia e aquela empatia pelo convidado. Então, eu acho que, assim, erros acontecem. A gente, mais do que ninguém, sabe que erros podem e vão acontecer. É impossível você servir 50 mil pessoas por mês e não cometer um erro. Eu acho que, né, é humano. Mas é como você lida com esse erro e como você faz o seu convidado se sentir que me tira do sério ou não. E, Nick, na tua visão, qual que é o lado mais podre desse mercado de restaurantes e bares que ninguém fala abertamente? O que te incomoda nesse meio? Eu acho que tem muito ego. Eu acho que o nosso mercado, até fazendo um paralelo dessas oportunidades que eu tenho de viajar e vendo um pouco aqui, eu acho que o mercado brasileiro deveria se unir mais. Eu acho que lá fora é muito mais forte essa comunidade mesmo. Óbvio, o ego existe no mundo inteiro, é parte do ser humano e não vai deixar de existir, mas eu acho que é muito importante criar um senso de comunidade um pouco mais forte do que a gente já tem. Alguns bares já estão fazendo isso muito forte aqui no Brasil. O Tantan, agora, que foi eleito o 31º melhor bar do mundo, deu um show de comunidade na noite que eles foram eleitos. O primeiro vídeo que eles postaram foi um vídeo enaltecendo outros bares do Brasil e não só eles. Então, assim, pra mim isso foi um exemplo muito legal do caminho que tem que ser seguido, do que eu vejo que talvez às vezes não é tão legal no Brasil e que lá fora já tá um pouco mais à frente. E você vê que isso dá frutos. Então acho que é um lado que eu gostaria de ver mais forte no Brasil. E, Nick, esse mercado às vezes parece mais preocupado, pelo menos na minha visão, com a estética pro Instagram do que com a experiência. Como equilibrar isso? Assim, não dá pra negar que o Instagram hoje virou praticamente o cardápio, né? Tem muito consumidor, cliente nosso, que chega já apontando foto no Instagram. Você vê que ele tá no Instagram rodando, vendo o que ele vai comer, o que ele vai beber. Então, assim, não dá pra você ignorar o quão importante é isso. Mas a gente até através de métricas e tudo, a gente viu que muitas vezes uma foto mais orgânica, uma foto menos produzida, tem até, né, mais resultado, mais engajamento do que uma foto daquele prato hiper produzido ou aquela coisa bem profissional. Então é você ter esse equilíbrio e saber que as pessoas hoje entendem também que tem muita coisa no Instagram que não vai ser igual, mas eu acho que é inegável a importância do Instagram e você não adianta nada. Você tem um Instagram lindo e o cara chega lá e a experiência ser horrível. Então, assim, esse cara não vai voltar. E ninguém sobrevive com um cliente de uma vez só. Eu acho que isso é o maior mantra quase que a gente tem, que a gente precisa fazer nossos convidados voltarem. A gente quer cativar as pessoas. O nome Locale vem disso. A gente quer que as pessoas se sintam locais dentro do nosso estabelecimento. A gente quer fazer todo mundo se sentir bem. Então, se a experiência não for boa na primeira, esquece. Isso não vai acontecer. Então, é um equilíbrio entre você realmente chamar as pessoas, porque a gente sabe que é uma ferramenta extremamente importante, mas você tem que entregar, senão não vai adiantar nada. Como lidar com influenciadores ou, de alguma forma, pessoas que têm uma certa relevância nos seus meios? A gente acha bem importante, né? A gente também, estendendo essa questão do Instagram, a gente vê como uma estratégia interessante receber influenciadores que façam sentido, que tenham fit com a nossa marca. Mas claro que a gente também não toma eles como donos da verdade. Assim, acontece às vezes de ir alguém e fazer algum comentário. A gente sabe muito bem o que a gente entrega, o que a gente é. Então tem que ter esse equilíbrio. Mas a gente vê com bons olhos
esses influenciadores que agregam para o negócio e podem ser importantes numa parceria, assim. E qual o feedback de cliente que mais te impactou até hoje e por quê? Teve um cliente, eu não lembro se foi o noivo ou a noiva, mas que teve um pedido de casamento em um restaurante nosso, que foi muito legal o depoimento, assim, falando o quanto a equipe foi solícita, o quanto aquela noite era para ser especial e surpreendeu ainda mais. A gente não é um restaurante super, ao meu ver, super romântico para fazer uma coisa dessa e transformamos naquela noite para que pudesse ser. Então, eu acho que todo esse detalhe, assim, são coisas que emocionam quando você lê, porque mostra o empenho de cada um em fazer, de fato, aquele convidado e cada convidado sair dali maravilhado e ter uma experiência melhor do que ele imaginava, seja ela qual for, até diferente do habitual. Então, esse caso me marcou muito. Um que teve um pedido de casamento no restaurante e a gente se mobilizou, a equipe inteira feliz. Teve colaborador nosso que chorou na hora do pedido, então você via que era uma emoção genuína. Então, assim, foi uma noite muito legal. E uma coisa que eu tô pensando aqui, escutando você falar, Nick, é que a gastronomia, né, os bares de maneira geral, tem quase que um papel ritualístico na sociedade, né? Lugar onde as pessoas celebram, choram, se apaixonam, tomam decisões importantes. Como você vê o teu papel como alguém que cria esses templos modernos, aqui tô colocando entre aspas, Sim. onde a vida acontece? Exatamente isso, assim, eu acho essa acho que é a parte mais legal. É você criar um conceito que vai fazer a pessoa sentir algo. E a gente sabe que o bar é aquele lugar de desconectar. Seja desconectar pro bem, seja desconectar pro mal, afogar as mágoas, né, como a gente diz. Mas é um momento ali que o cara tem que sentir que ele não tá no cotidiano dele. Ele tá realmente num pequeno, quase que um playground. Ele tem que tá feliz e desconectado da realidade. E a gente criar esses conceitos e pensar em cada detalhe que uma hora o cara pode olhar um quadro e falar, putz, aquela foto me lembra tal coisa. Enfim, você tem que ambientar tudo isso de uma forma genuína, porque também quando você faz aquela coisa forçada, eu acho que hoje todo mundo percebe quando é uma coisa forçada. Então, isso que é o legal, é você estudar cada detalhe, mas pensar assim, o que as pessoas vão sentir, passar e de fato falar depois sobre esse lugar. Então, acho que é a parte mais divertida. O que você aprendeu sobre pessoas observando elas nesses ambientes? As pessoas, cara, é muito legal, porque é isso. Primeiro, a gente já falou, acho que as pessoas se transformam mesmo nesses ambientes. A gente vê o quanto as pessoas gostam de fato de carinho no bom sentido, assim, carinho de ser bem tratado, de ser ouvido às vezes. Então, assim, cada detalhe no nosso atendimento, no nosso serviço é muito importante. Às vezes a pessoa só quer conversar um pouco com o barman ali, entendeu? Então, eu acho que é muito mais do que o serviço da comida, da bebida. São essas relações interpessoais a todo momento. Seja do cliente com outro cliente, seja do convidado com o nosso colaborador. Eu acho que você vê muita coisa ali que é um reflexo menorzinho da sociedade aqui fora, entendeu? Então, acho que é legal ver tudo isso. E, Nick, ser reconhecido como Forbes Under 30, isso traz mais pressão ou libertação? Como é que você lida com esse rótulo aí de jovem prodígio no setor? Pra mim foi muito legal. Foi 2022, né? Faz 2 anos que eu entrei na lista. Eu tava com 29, hoje tenho 31. Pra mim foi uma grande honra, assim. Eu fiquei muito feliz, emocionado. Me fez pensar muito na trajetória. Porque eu acho que quando você tá trabalhando e seguindo o seu caminho, eu, pelo menos, eu não pensava muito o que isso significa, assim, no âmbito, pra quem vê de fora. Eu fazia porque é uma coisa que me permite viver, né? É o que me sustenta, é uma coisa que eu amo. Tô do lado de uma pessoa que eu amo, que é meu irmão, a gente faz as coisas juntos e as coisas vão acontecendo. Mas acho que quando sai um prêmio desse, uma nomeação dessa, faz você, acho que, se valorizar um pouco mais também, olhar e falar, pô, acho que alguma coisa de certo a gente tá fazendo e acho que é um carinho, é um alívio, você vê que você tá, de fato, tomando boas decisões, não só pra você, mas talvez pra cultura gastronômica em geral, ou enfim, espero que pra comunidade toda, porque ao empregar pessoas, você, né, acho que tá contribuindo de alguma forma pra vida de muita gente. Então, acho que faz você refletir um pouco e agradecer. Acho que ver que você tá no caminho certo dá uma paz pra você fazer as coisas da forma que você vem fazendo. E você tem algum ritual ou hábito diário que você considera essencial pro teu sucesso? Eu tento dormir sempre muito bem, eu acho que e dormir calmo. Eu acho que isso é o mais, pra mim é assim, essencial. Eu não consigo dormir estressado. Se eu tiver estressado, eu
paro de mexer no celular um pouco, eu fico ali 5 minutos de olho fechado, eu tento me acalmar, faço aquela respiração de alguns tempos. Eu acho que se você vai dormir mal, você vai provavelmente ter pesadelo, você vai acordar cansado, você vai acordar de mau humor, e aí seu dia não vai ser da forma que você espera. Então, assim, o ritual mesmo que eu tenho é não dormir com a cabeça errada e terminar meu dia da mesma forma que eu gosto de começar, que é tranquilo e feliz. Como que tua voz interna fala com você? É uma voz suave, que te anima, te dá porrada, te acelera? Como ela é? Ela é um pouco bipolar, assim. Eu acho que tem momentos de acelero, de porrada, mas graças a Deus, assim, com a maturidade, né, desses últimos anos, que eu acho que foram anos bem determinantes na minha vida, eu tenho também me respeitado um pouco mais. Eu acho que eu tenho dado mais tempo ao tempo para minhas tomadas de decisões. Eu acho que muito disso que a gente estava falando antes da Forbes é um exemplo de quando você reconhece em você mesmo que você tá no caminho certo. Eu acho que você consegue tomar suas decisões de uma forma muito mais assertiva e calma do que quando você não sabe para onde você tá indo, você não sabe se tá fazendo certo, se tá nervoso, você acaba tomando decisões erradas e podendo se prejudicar mesmo, se cobrar mais do que você deve e etc. Então eu acho que quando você tá mais tranquilo com você mesmo, tudo flui melhor e de uma forma mais natural. E qual é o teu maior desafio nesse momento? O que te tira o sono hoje? Eu acho que crescer ainda mais como pessoa, profissional. Eu e meu irmão, a gente tem ambições maiores ainda de alcançar mais coisas, mas sempre o que tira assim, o sono será que a gente está entregando o máximo que a gente pode? Será que a gente está deixando todo mundo que são nossos convidados felizes? Eu acho que é aquele relatório que a gente recebe toda madrugada ali, final de expediente, 1 da manhã e tal, é o ler ali que foi tudo bem, ver que todo mundo saiu satisfeito. Isso é o que move a gente e o que acho que sempre vai mover. E você comentou de receber o fechamento ali com a dinâmica. Me conta um pouco desses rituais aí, aonde está o olhar de vocês, Sim. Porque, puxa, 2 pessoas olhando 13 unidades. Sim. Não, a gente hoje tem uma estrutura bem legal operacional, né? A gente tem um diretor operacional que cuida de todas as operações, abaixo dele cada casa tem seu gerente, enfim. Mas essa questão mais numérica, a gente recebe um fechamento do dia todos os dias, tanto do sistema, né, e aí é mais números, quanto um relatóriozinho dos gerentes das casas falando um pouco sobre cada período. A gente não consegue ir todos os dias em todas as casas, então é muito importante pra gente ter um pouquinho desse contato, mas todo dia estamos em alguma casa. Então, assim, é um pouquinho desse misto do ao vivo e do tecnológico que ajuda muito hoje em dia, né? E, Nick, o Brasil é muito grande, né? A gente tem regiões mais distantes, mais próximas de capitais, e talvez muita gente que está nos escutando aqui empreende ou tem a ideia de um dia empreender nesse setor. O que você poderia deixar de dicas aí, o playbook que você falou, puxa, ninguém me entregou quando eu comecei, agora com o meu aprendizado eu gostaria de ter sabido tudo isso? Eu acho que primeiro é mapear muito bem o seu conceito que você vai abrir. Não adianta você abrir uma loja de taco se ninguém come mexicano na sua cidade. Então, assim, por mais que você ame taco e faça o melhor taco do mundo, eu acho que você tem que mapear muito bem o que você vai abrir, oportunidade do... A gente, quando criou o conceito do Oguro, a gente fez exatamente aquela análise SWOT, né? E se posicionou, né? E quando a gente definiu onde a gente ia se posicionar, a partir dali a gente criou tudo em volta. Então, acho que você ter muito claro antes o que você é, o que você vai ser como conceito e como entrega é muito importante. E depois disso, ter aqueles 2 lados que eu citei algumas vezes aqui, que é o equilíbrio entre ser dinâmico e não ser teimoso para mudar o que você achar que precisa mudar, quando você vê que não tá dando certo, mas ao mesmo tempo, cara, se você mapeou, se você viu que seu conceito tem lugar e pode dar certo, não se perca nele. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Nick, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Eu gosto de perguntar o que a pessoa mais gosta de fazer no momento profissional, não falando de pessoal. Eu gosto de perguntar, mas o que você mais gosta de fazer nesse cargo que você exerce? Então, por exemplo, por um barman. Tem muito barman que responde que não é fazer drink. Muitas vezes é o contato com o cliente, etc. E eu acho que a forma como a pessoa responde isso
diz muito sobre ela. Eu acho que a paixão nos olhos ou a seriedade como ela trata o trabalho, eu acho que você consegue ver um lado da pessoa ali muito bom com essa pergunta. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Pessoa que não tenha um bom caráter ou preguiçosa. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Olha, eu posso ser um pouco ingênuo, mas eu tento pensar que a maioria das pessoas me veem com bons olhos. Mas se não gostam, talvez sejam porque não estão encaixadas com o que a gente busca para o nosso negócio. Seja o perfeccionismo que a gente falou, enfim. Mas, assim, eu não vejo... Nunca vou faltar o respeito com ninguém no ambiente profissional, nunca faltei. E se não gostam, por algum motivo, talvez mais da pessoa do que meu. O que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Eu acho que não estar escrito nada ruim sobre minha pessoa. Eu acho que eu tá fazendo certo, a gente tá fazendo tudo dentro do que deve ser feito. Eu acho que pra mim é o motivo de maior orgulho, assim. A gente tá fazendo tudo que a gente pode dentro do nosso alcance pra ter uma empresa boa, que proporcione momentos legais pras pessoas, que sejam conceitos que a gente é apaixonado, que a gente possa transferir um pouco dessa paixão. Eu acho que não ter nenhuma ressalva é o maior elogio. E o que você gostaria de perguntar pro Baza, Headhunter? Como é que você faz pra lidar hoje com esse seu misto de influenciador, que você é um grande influenciador, mas também CEO? Como você se divide nessas duas skins que todo mundo fala hoje? Essa é uma pergunta que eu recebo com frequência, mas para mim acho que muito interessante, porque me lembrou parte da tua resposta numa das perguntas. Eu não acredito que você consegue viver vidas paralelas. Pelo menos não por muito tempo, ou com profundidade, ou mesmo com sucesso duradouro. Eu acredito que a partir do momento que você conhece a tua essência, conhece a tua matéria-prima, você começa a pensar quais são os entregáveis que podem sair. Fazendo uma analogia aqui, já que eu estou conversando contigo aqui de drinks, a partir do momento que você tem os ingredientes, o que pode sair dessas combinações? Então, quando eu comecei a minha carreira na área de tecnologia, eu tinha a convicção que eu ia ser um programador, porque eu era extremamente tímido, meu sonho era trabalhar num data center. E ao longo do tempo, eu fui descobrir que eu não era tímido. Na verdade, eu fui criado por um pai muito tímido, e eu cresci com aquela referência, eu achava que eu era assim também, e veio a vida e me mostrou que eu poderia ser diferente. Então, dessa descoberta veio para mim uma pessoa extremamente interessada por pessoas. Não sou a pessoa mais extrovertida, me considero mais introvertido, só que muito interessado por conhecer da natureza humana. Talvez meu lado de tecnologia, quando eu era mais novo, metido a ser hacker, hoje eu tento ser o hacker do cérebro, no sentido de assim, cara, qual que é o mecanismo, qual que é o algoritmo, o que as pessoas estão tomando, as decisões que tomam, o que move essas pessoas. Então, assim, é um interesse quase que fanático por querer cada vez entender mais das pessoas, lembrando que as pessoas são diferentes e elas são mutáveis. E dentro dessa dinâmica, eu acabei me descobrindo como executivo. Então, puxa, eu venho de uma família onde meu pai sempre foi empreendedor. Quando eu comecei como executivo, ele me criticou bastante. Ele achava que no Brasil, você tem que empreender. E eu acabei encontrando o meu caminho e me apaixonei por essa área. E aí chegou um determinado momento que tudo que eu estudava, tudo que eu refletia e o impacto que eu tinha aqui na empresa, eu comecei a pensar, puxa, será que isso não pode ser ampliado? E dali começou a produzir o mesmo conteúdo que eu buscava passar para os times, passar também no Instagram, no LinkedIn e as outras redes que eu acabo produzindo conteúdo, mesmo os artigos para o Estadão, para Exame, o programa que vai na Rádio Eldorado 3 vezes por dia. Porque na minha cabeça sempre teve um pouco na busca do papel que eu nunca quis me posicionar como, puxa, eu sou o guru, eu sei tudo, ou vem comigo que eu tenho o mapa para você ter sucesso. Talvez sempre foi algo talvez até mais simplista, que assim, puxa, eu sou um ser humano e ainda que eu estude, seja bem intencionado, eu erro pra caramba. Então os posts que eu escrevo na maior parte das vezes são para lembrar eu mesmo. Para eu me lembrar que eu não caia nesse erro. Um ponto aqui para dizer para todo mundo, boa parte dos meus posts não é que eu sou guru, na verdade é que eu já errei nisso e se bobear eu erro de novo. Então minha busca é para não errar. Então dali, se eventualmente vai ser um post no Instagram, um post no LinkedIn, uma palestra que eu vou entregar,
ou uma conversa no podcast como a gente está fazendo hoje, o objetivo é tentar mostrar que, puxa, se você é do bem e está buscando o caminho certo, dá para ter sucesso nessa linha, porque eu acredito que hoje no Brasil, infelizmente, por a gente viver uma realidade muito dura, muitas vezes você vê as pessoas olhando para os empreendedores ou para os executivos de sucesso, colocando todo mundo numa mesma categoria de gente errada, que claro que como todo grupo, você vai ter um percentual de pessoas que fazem o errado, mas não é porque essas pessoas tiverem sucesso que elas fizeram algo que você não poderia fazer também. Então, eu acredito que aprender com que as pessoas que estão fazendo a coisa certa, o que elas tomaram de decisão, o que fez com que elas acelerassem no que elas estão construindo, é algo que me deixa muito fascinado. Eu tenho comigo que pessoas inteligentes desenvolvem modelos para pessoas medianas performarem. Como eu sempre me achei extremamente mediano, eu estou sempre buscando colecionar modelos, cara, de pessoas inteligentes para eu tomar melhores decisões da vida. Então, acho que um pouco desses elementos aqui que passam pela minha cabeça. Muito legal. E eu adoro te seguir, então adoro todo o seu conteúdo. E já que você me segue, então você sabe que agora vem o momento, Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu sou metódico. Eu quero entender agora. Me conta, o que é esse lado metódico? Eu tenho algumas... Melhorei muito, mas eu ainda sou um cara um pouco de manias, assim. Comer quase sempre a mesma coisa nos mesmos lugares. Embora eu sempre esteja conhecendo, pode até ser contraditório, né? Mas nos meus momentos livres eu repito os lugares, tenho pequenos rituais semanais de coisas que eu gosto de comer, tal. Aquela coisa de um dia antes a roupa tá sempre no mesmo lugar pro dia seguinte, a mochila já tá tal, senão eu não consigo dormir relaxado. Hoje eu tô tentando limitar a poucas coisas, mas já fui muito de organizar tudo retinho, na ordem correta, quando era criança, brinquedos, tal. Então, assim, eu fui melhorando um pouco, mas eu ainda tenho um pouco de... um pensamento um pouco linear, eu acho, na minha cabeça. E como perrengue, situação engraçada que você já passou aí nesse mundo profissional? Tiveram algumas, isso eu acho que vão ter várias ainda, mas eu lembro uma, quando a gente tava com o primeiro Oguro, eu ficava muito no caixa e às vezes saía um pouco pro salão e tal, então, enfim, eu era um pouco mais ativo na operação. E já aconteceu de eu ir servir uma Coca-Cola, eu lembro que nesse caso foi uma Coca-Cola, mas aí derrubei o copo inteiro com gelo e limão em cima do sashimi, em cima do sushi, fui tentar limpar, a vela caiu, aí ficou aquela zona, aí veio o pessoal ajudar, enfim. Lambança, fiquei muito envergonhado, pedi desculpa, mas assim, me fiquei assim, no resto da noite um pouco chateado, mesmo sabendo que é a coisa mais normal, que todo mundo passa por isso. Naquele momento eu me cobrei muito e fiquei realmente triste. E Nick, caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você brilha? Eu acho que qualquer lugar que eu possa mentalizar e exercer algo que eu amo. Eu acho que assim, se você tem a liberdade de executar coisas com paixão, eu acho que no meu caso e no caso de todas as pessoas, eu acho que esse deveria ser o lugar de potência de todo mundo. Que todo mundo tenha a oportunidade de exercer aquilo que ama e possa tirar do papel o que faz o coração bater mais forte. Eu acho que é o mais legal. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu acho que independente do quão bom você seja, se você não for uma boa pessoa, não vale nada. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Nesses últimos 12 meses que eu tenho viajado muito, e está sendo muito legal essa experiência, eu acho que eu aprendi que o mundo é muito maior do que eu imaginava. Assim. Eu acho que nunca você vai chegar perto de conhecer 3% do que você tem para conhecer, por mais expert que você seja no seu ramo ou que você acha que você seja. É muito grande, é muita gente, é muita coisa e muda muito rápido, então você nunca vai estar acompanhando. É muito dinâmico. E que tipo de situação você é mais chamado por amigos para dar conselhos? Olha, eu tô entrando numa fase que bastante gente vem pedir ajuda para escolher os coquetéis e menu de casamento, porque agora eu tô entrando numa idade que bastante amigo tá casando, então eu já fui em algumas degustações de
de buffet de... Pô, o buffet deve tremer a hora que chega você lá pra fazer a degustação. Mas eu tenho gostado, podem me chamar quem quiser. Mas, não, brincadeira, mas tem sido legal. Mas normalmente é isso, né? Assim, é conselho. E agora bastante gente também, quando vai viajar pra fora do Brasil, me pede conselho de algumas cidades que eu já pude visitar pra roteirinho mesmo, de bar e restaurante pra ir. E que tipo de situação você não é lembrado? Não te chama porque não é tua praia? Ah, cara, coisa mais burocrática, mais engomada. Eu acho que coisa muito corporativa, eu tenho praticamente zero conhecimento, zero experiência, zero a agregar. Coisas de, por exemplo, dinâmicas, relacionamentos corporativos. Então, sei lá, um amigo que trabalha numa empresa ou num banco, ou sei lá, quer vir falar porque tá tendo problema com um colega ou tá aquela situação chata. Cara, eu não sei me portar num ambiente corporativo. Então, chama ele pro happy hour. Entendeu? Eu não sei o que falar. Assim, eu não sei como é a dinâmica de escritório, enfim, pra mim é difícil. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve? Eu acho que seguir tudo aquilo que você vê como referência. Eu acho que hoje a gente estava falando do Instagram, eu acho que é uma baita porta. Eu acho que eu sigo muito restaurante que eu admiro, muito bar que eu admiro, muita página especializada em coquetéis ou em gastronomia para você ver vídeos, etc. Eu acho que hoje tem uma oportunidade, uma fonte de conhecimento aí quase que infinita para aproveitar. Então, assim, ao invés de ficar vendo só... Eu vejo muito meme também, mas ao invés de ficar vendo só meme, sigo muita coisa que me agrega e que pode dar um estalo numa hora que você não tá fazendo nada, você fala, puta, isso aqui é muito legal. E já aconteceu várias vezes. Já trouxe pros restaurantes várias coisas que eu vi literalmente em explorar do Instagram ou em alguma coisa que eu seguia. E me indica 3 pessoas bacanas pra eu convidar pra esse podcast e ter uma conversa como essa. Vou falar 3 pessoas mantendo no meu mercado que eu acho que são feras, referências e que vêm muito mais do que só o operacional. Eu acho que eles têm muito mais de trajetória, liderança, muita coisa para conversar com você. Primeiro a Manu Bufara, nossa sócia. Como eu disse, acho que a chefe, se não a mais, uma das com certeza mais influentes e mais respeitadas do Brasil. Proprietária do Manu, restaurante dela, e agora a nossa sócia no Exímia. Thiago Banhares, do Tantan, Kotori Liquor Store, que é o único representante do Brasil nos 50 melhores bares do mundo. Um cara que acho que pensa fora da caixinha e tem uma trajetória muito legal. E terceiro, uma que vai ser um pouco mais difícil de questão de agenda, mas eu acho que se você conseguir, seria incrível. É a grande amiga Inês de Los Santos, que é argentina, mas acaba de abrir um bar aqui em São Paulo, em sociedade com o pessoal do Makoto. Ela, pra mim, é uma das maiores referências mundiais. Uma mulher, assim, sensacional, incrível em tudo que ela faz. Enfim, uma baita pessoa, uma baita trajetória. Se você conseguir marcar com ela, também seria muito legal. Dela no Brasil, tem que pegar aqui a agenda uma dela no janela, Brasil. aqui, Aí vai ser uma coisa meio portunhol. Não sei como é que... A gente chega no meio do caminho mas aqui. Mas são 3 pessoas, assim, eu quis manter no nosso, porque eu acho que a gastronomia, a coquetelaria, tem pessoas, assim, fantásticas que fazem muito pela cena. E, Nick, uma pergunta que eu faço pra todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade pra você? Felicidade pra mim é acordar tranquilo, no sentido de que você sabe que tá no caminho certo. Por mais que eu, pelo menos, acho que eu nunca tô 100% satisfeito com o presente. Acho que ninguém tem que estar. Acho que a gente sempre tem que querer mais. Mas acho que você tem que estar tranquilo. Você tem que saber que você tá fazendo o máximo nesse momento e que você tá fazendo bem e que tem pessoas que estão ao seu lado que te amam. Eu acho que quando você tem esse equilíbrio de tudo isso, você é uma pessoa feliz. Adorei. Nick, antes de você ir embora, tem um presente aqui pra você. Um Muito óculos obrigado. da Calvin Klein, a Marchon, que é o nosso parceiro, fabricante dos óculos no Brasil e distribuidores aqui também da Calvin Klein. Estudaram o seu perfil e falaram assim, olha, manda esse daqui pro Nick. Ousado, aqui. Você viu? Ousado aqui. Você viu? Olha lá, hein? Caraca. Muito Gostei, legal mesmo. Muito obrigado. Muito bom. Pra gente fechar aqui, Nick, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? No Instagram, eu tô com Nick Fullen, Nicfullen. Cara, temos bastante coisa pro ano que vem, mas faço o convite para as casas que já temos abertas. São várias opções para todos os gostos. Espero todo mundo que quiser tomar um drink, pedir um prato. Se eu estiver por lá, por favor, me chamem, vamos bater um papo. Vamos lá, gente. Olha, então quem for lá já chega lá no Nick e fala, escutei tua entrevista, Nick, agora eu quero ajuda aqui, me ajuda a selecionar o melhor drink, o melhor prato aqui nessa dinâmica. Eu faço com prazer, é o que eu mais gosto.
Muito bom. Nick, mais uma vez, super obrigado. Obrigado a você, todo Basso. mundo que nos escutou até aqui, tenho certeza que saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Muito obrigado mesmo por abrir tua agenda e ter esse papo tão bacana aqui. Obrigado a você, Basso. Prazer mesmo. Te espero também. Você que vem sempre, continue vindo. Prazer te receber. Muito bom. Valeu. Valeu, obrigado. Este podcast foi editado por Felipe Mux.